Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras relevante, inquietante e fascinante: a relação possível, eventual, entre Helena Blavatsky e a ordem maçônica. Afinal de contas, será que existe alguma forma de comunhão de princípios, de ferramentas de trabalho simbólicas, rituais, doutrinas entre maçonaria e a visão filosófica de Madame Blavatsky? Meus amigos, esse tema surgiu aqui em nosso canal porque algumas pessoas acreditam que a maçonaria teria uma certa comunhão ou participação simbiótica com vertentes, digamos, filosóficas, de pensamento do século XVIII e XIX, que ficaram conhecidas como ocultistas. Esclarecer, jogar luzes sobre essa possível relação dialética entre teosofia e Helena Blavatsky e colunas da maçonaria é um ponto deveras fundamental para todos aqueles que apreciam essas artes sagradas e, notadamente, para aqueles que participam dessas experiências iniciáticas. Afinal de contas, todos têm que saber exatamente em que terreno, em que tipo de pavimento mosaico estão pisando. Neste momento, meu místico das ciências ocultas, peço que você interrompa um pouco aí suas magias e poções e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative também as notificações e compartilhe esse conteúdo no futuro, porque assim você estará ajudando demais a divulgar as verdades, as virtudes e os valores das entidades iniciáticas mais antigas. Muito obrigado. Meus amigos, em nossa primeira viagem, vamos comentar brevemente sobre quem foi Madame Helena Petrovna Blavatsky. A jovem Helena Petrovna von Hahn, depois Blavatsky, era filha de uma família aristocrática da atual Rússia. Seu pai era um oficial da cavalaria, na patente de capitão. Por isso, a família sempre se mudava para lá e para cá, no vasto Império Eslavo. Era uma criança muito extrovertida, tinha muitas amizades com as pessoas, ou seja, já tinha uma tendência à política e à agregação de elementos. Mas Helena se casou muito cedo, com 17 anos, com um político muito famoso. Após um tempo, o casamento terminou e ela conseguiu, através de uma conversa ali com o capitão de um navio, fugir para Istambul, na época Constantinopla. Em seguida, conforme reza a lenda ou folclore, Blavatsky fez uma série de viagens ao redor do mundo durante mais ou menos 25 anos. Não se sabe ao certo por onde ela andou. Em 1856, ela parou ali a sua jornada no Tibete. Conhecer esse país misterioso era um antigo desejo da senhora Blavatsky. Depois do Tibete, Helena acabou indo para a França e a Alemanha. Nessa nova estadia pela Europa, Blavatsky começou a dizer a todos que tinha algumas habilidades paranormais, conseguia mexer objetos, ver vultos, conversar com pessoas que estavam em outros planos, digamos assim. Aliás, isso era uma tendência muito forte na Europa nessa época. Muitos alegavam terem esses poderes, geralmente para fundar algum tipo de centro de apoio ou alguma organização com outros fins. De qualquer modo, em 1864 ela teve um pequeno acidente com um cavalo
e ficou vários meses em coma. Quando acordou, afirmou que tinha controle total sobre esse seu poder fantástico paranormal. Em seguida, dizem que ela estudou bastante a Cabala, voltou de novo ao Tibete. Nessa segunda passagem pelo Tibete, Helena conseguiu, de acordo com seu próprio relato, expandir e controlar sobremaneira essas suas forças paranormais. Afirmava que conseguia exercer a chamada clarividência, clareaudiência, telepatia, conseguia até, olha só, desmaterializar e rematerializar objetos e fazer algo que era chamado de projeções astrais. Impressionante o poder da Madame Blavatsky. Agora, meus amigos, em nossa segunda viagem, comentaremos exatamente sobre alguns dos princípios, dos valores, da forma filosófica de trabalho proposta pela senhora Helena Blavatsky e pelos seus companheiros de escola de mistérios. Em 1874, Helena foi até os Estados Unidos e lá teve contato com várias pessoas chamadas de místicos, mágicos e ocultistas, ou seja, que mexiam com poderes, mistérios que eram um pouco inacessíveis às pessoas em geral. E lá conheceu o Sr. Henry Steele Olcott. Eles tornaram-se parceiros inseparáveis. Blavatsky ensinou quase tudo que ela sabia ao Sr. Olcott. Em seguida, resolveram fundar ali em Nova York a emblemática Sociedade Teosófica, junto de um ocultista irlandês muito conhecido chamado William Quine Judge e mais 16 pessoas. Dentre os princípios fundamentais da Sociedade Teosófica, existia aquela condição de não se definir como uma religião, em hipótese alguma. Eles se autodenominavam um grupo de pessoas que buscavam unicamente a verdade. Seriam uma irmandade ou fraternidade e se esforçavam para bem servir a humanidade. A Sociedade Teosófica baseava suas atividades e métodos de trabalho no estudo do chamado ocultismo, da cabala esotérica e de todas as outras manifestações espirituais, sagradas, transcendentais criadas pela humanidade. Em 1878, Helena Blavatsky e seu parceiro Henry Olcott se mudaram para a Índia e lá estabeleceram a sede internacional da Sociedade Teosófica. As 3 metas dessa entidade seriam estabelecer um núcleo da fraternidade ou irmandade universal de todos os seres humanos, sem distinção de etnia, de crença, de fé, de gênero ou de qualquer natureza. A segunda meta ou objetivo era encorajar, estimular o estudo da religião, mas de forma comparada, envolvendo também os princípios da ciência e da filosofia. A terceira finalidade da Sociedade Teosófica era direcionado a investigar as leis não explicadas da natureza, que estão meio ocultas, e também esses famigerados poderes latentes do homem, destacando aquelas várias capacidades sensacionais da própria Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, porém, faleceu no dia 8 de maio de 1891, com 59 anos, em Londres. Mesmo com o desaparecimento de Blavatsky, a Sociedade Teosófica se manteve seguindo com força e vigor e até hoje tem seguidores. A questão dos poderes, dessas capacidades místicas, transcendentais de Helena Blavatsky, nunca tiveram nenhuma forma de comprovação científica, técnica
registro fidedigno ou formal. Na mesma situação ficaram todas as sociedades, entidades e indivíduos que também alegavam esses poderes extraordinários, notadamente no final do século XIX e começo do século XX. Enfim, parece que se trata mais de uma questão de fé dogmática. Fica a critério de cada um crer ou não nas palavras e na história fantástica de Helena Blavatsky. Meus caros alquimistas, aprendizes e mestres, após o exposto para nós aqui do canal, fica evidente que a resposta à nossa pergunta-chave é: não existe nenhuma forma de conexão, de comunhão, de confusão, digamos assim, entre essas duas escolas de mistérios, maçonaria e a escola da senhora Helena Blavatsky, Sociedade Teosófica e outros conceitos. Não existe essa possibilidade de simbiose, esse amálgama, alquimia, seja o que for. Cada qual tem o seu valor, cada qual tem a sua relevância e importância. Podem até ter alguns pontos mais ou menos em comum, tangenciam um princípio, um elemento, notadamente em relação a algumas possibilidades éticas, morais, de conduta reta na vida, algo do tipo. Mas se você for um integrante, um simpatizante da maçonaria, fique tranquilo, porque nada tem a ver com ocultismo, com magia, ciências dessa natureza, teosofia ou mesmo qualquer forma de pensamento essencial de Madame Helena Blavatsky. E desse modo, então, meu caro, sem nada de tão misterioso e oculto, peço que você, nesse momento, acompanhe os outros trabalhos aqui do nosso canal, dê um like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso espaço, se ainda não fez. Muito obrigado, grande abraço.